Irmãos, alguém disse uma vez: evitar a infelicidade não é o caminho para a felicidade. Quando nós pensamos em felicidade, em alegria da vida, todos nós, por pensar nisso, já ficamos felizes, alegres, contentes por conta disso. Bom, mas às vezes nós precisamos passar por situações na vida em que promove aí para nós crescimento, conhecimento, experiência, e isso às vezes não é confortável. C.S. Lewis escreve um livro, O Problema do Sofrimento, e a conclusão como um todo é que tudo isso promove para nós crescimento, aprendizado, e como é um escritor cristão, mostra que a intenção de Deus não é punir-nos com o sofrimento, e Deus não tem prazer nesse sofrimento que nós passamos às vezes, mas isso se dá porque a vida é dura, aqui a vida é cruel, algumas situações são difíceis de lidar com elas, e por isso, talvez seja por isso que Freud escreveu dizendo: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutastes. Pensando assim, vamos olhar para o nosso passado, para a nossa história de vida, para o nosso legado que está sendo construído. Vamos ver as durezas da vida que enfrentamos e como nós a vencemos, como nós superamos elas. E vamos ver que graças a essas situações, hoje nós chegamos, conquistamos e atingimos o ponto alto que nós tanto queríamos. E hoje estamos vivendo e desfrutando de coisas boas que nós vivemos. Por quê? Tudo porque decidimos encarar a realidade da vida como ela de fato é. Bom, o escritor de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 3, ele diz algo para nós: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Todos nós ficamos mais fortes, todos nós ficamos mais seguros após passar por um momento aí de tristeza, de mágoa principalmente, porque aprendemos a lidar com essa situação. Quanto mais isso acontece nas nossas vidas, mais nós vamos aprendendo a lidar com isso, vamos amadurecendo, e algumas pessoas às vezes não sabem lidar com essa maturidade e acham isso estranho. Eu me tornei uma pessoa diferente depois que situações aconteceram na minha vida, eu estou me estranhando, mas é porque isso promove aí para nós maturidade, conhecimento e a realidade da vida como ela é. É por isso que às vezes buscar só coisas alegres, só coisas felizes não é uma boa escolha, porque isso não nos prepara para aquilo que vem, para aquilo que virá no futuro, para as situações antagônicas, para as situações desconfortáveis. Isso não nos prepara, mas quanto mais passamos por situações adversas, mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos crescendo. Bom, pensando assim, no livro de Lamentações, tem um momento em que Jeremias escreve dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, isso mostra para nós a segurança, a responsabilidade de lidar com as coisas do coração, de saber escolher as coisas certas nos momentos certos. Jeremias está escrevendo isso em um contexto totalmente catastrófico, totalmente improvável para aquele momento onde falar sobre esperança. Mas ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, recordar aquilo que me traz esperança. Alguns vão dizer, explicando o que é recordar, recordar é fazer passar pelo coração novamente. Então aquela sensação da esperança no coração novamente traz vigor para a alma. E quem melhor para revigorar o nosso coração do que o bom Deus? E o Senhor Deus já deixou a Bíblia escrito para nós, nos apontando as direções, nos apontando os caminhos para seguirmos e encararmos a vida como ela é, e assim viver em paz, seguro
e viver uma vida em abundância. Tudo isso Deus deixou para nós e nós só precisamos então aprender, buscar esse conhecimento. E mais uma vez, melhor é a mágoa do que o riso. Então, não desconsidere o seu passado, não desconsidere a sua vida, a sua história, porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano com isso. E só precisamos entender o que Deus está nos ensinando. C.S. Lewis escrevendo no Problema do Sofrimento: Deus não tem a intenção de nos punir, mas de ensinar-nos a viver cada dia mais essa vida que é única, e todos nós temos aí chances e oportunidades de sermos melhores a cada dia. Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Josivaldo e quero agradecer você que se inscreveu no canal, você que está curtindo os nossos vídeos. Continue compartilhando com os amigos, com a família, e que essa mensagem abençoe aí o seu dia, a sua vida e faça toda a diferença para a sua vida. Deus o abençoe.